nosso boa noite aos presentes, o nosso boa noite às pessoas que vão nos assistir, os internautas que vão nos assistir pelo canal do Centro Espírita João Batista de Carazinho, aos internautas que vão nos acompanhar pelo YouTube, pelo canal do Centro Espírita João Batista de Carazinho, nosso boa noite, o nosso bom dia, o nosso boa tarde, dependendo do horário que vão nos assistir. O tema de hoje será dar tempo ao tempo. Dar tempo ao tempo. É a nossa reflexão de hoje. Primeiramente, teremos duas considerações antes de iniciarmos. Dar tempo ao tempo. Analisando o texto do autor, inclusive já deixo de antemão as referências que trabalhamos e estudamos para esta reflexão. Estas são as referências, os livros que estudamos, os textos que trabalhamos para a reflexão de hoje. Então, voltando lá no início, teremos duas considerações a fazer. Como o tema sugere, é dar tempo ao tempo. Primeiramente, em nenhum momento, o autor faz menção à questão da passividade ou da inércia, da estagnação. Dar tempo ao tempo, nós vamos observar ao longo dos textos que vamos trabalhar, é que para que haja uma resposta positiva, para que haja uma solução diante das mais adversas situações, nós precisamos agir, precisamos solucionar esses problemas, de forma que possamos nos organizar e fazer a paz que precisamos. Até porque a nossa existência, ela não se circunscreve tão somente da certidão de nascimento ao nosso atestado de óbito. A vida, ela é dinâmica, ela prossegue, ela já existia. Então, através desse período em que nós estamos estagiando o planeta Terra, através deste corpo que estamos habitando, nós temos aí situações que vamos enfrentar, situações as mais difíceis possíveis. São situações que são inerentes a todos nós. São situações que são inerentes a todos nós. Todos nós estamos suscetíveis a essas dificuldades, a essas situações emblemáticas. Então, o autor não dá tempo ao tempo aqui, não é estagnação, não é inércia, é processo de busca, processo de nos esforçarmos para enfrentarmos estas situações que, na verdade, elas são aprendizagens para nós. Então, antes de iniciar os textos que vamos trabalhar, eu vou ler, só para ter uma ideia, porque nós temos situações aflitivas que passamos. Temos situações que realmente nos machucam, que nos afligem, situações que realmente são altamente aflitivas. Todos nós vamos atravessar ou estamos atravessando. E é do texto Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, do livro Pronto Socorro. Alguns tópicos, tão somente para nós refletirmos, Provas de surpresa. Provas
Em todos esses eventos aflitivos, a medida mais justa, capaz de garantir-nos segurança, é a paciência que nos tua o Espírito sob a guarda do silêncio, facultando-nos contato com o socorro da oração. De inesperado, é possível encontre os mais difíceis problemas a que requisitarem solução. São eles dos mais simples aos mais complexos em nossas experiências no plano físico. A súbita desencarnação de um companheiro que une aos mais íntimos sentimentos, de quem esperávamos longo tempo de convivência e cooperação. O acidente marcado de situações infelizes, o chefe atormentado de preocupações que me comunicou, através de palavras ríspidas, todo o azedume que lhe estraga o ânimo. O companheiro de trabalho amargurado pela doença em família, que talvez lhe haja desfechado frases de cólera e desconsideração. O transeunte de nervos descontrolados pelas tribulações que lhe povoam a vida, endereçando-te agressões. Este é o livro Francisco Cândido Xavier, do Espírito Emmanuel, do livro Pronto Socorro. Então, já percebemos que teremos ou estamos passando por situações afetivas, de desencarne, situações emocionais, enfim. Estamos cerceados das mais difíceis situações que precisamos solucionar, equacionar diante desta existência. O que o autor nos propõe? Vamos lá então. Lembrando, a vida do Espírito é que é eterna, a dor é transitória e passageira. Assim como também Chico Xavier já nos falava, nos deixou este legado que tudo passa. Tudo passa. As situações boas passam, as situações difíceis também passam. Então, não nos desesperemos diante das dificuldades que estamos enfrentando, porque elas são aprendizagens para todos nós. O Espírito prossegue nessa existência e continuará prosseguindo sempre para a sua evolução espiritual. E essa existência, ela tem a sua importância para que possamos aprender, evoluir, entender o porquê das nossas aflições, entender o porquê das nossas doenças, das nossas enfermidades. Porque se nós já existimos e vamos continuar existindo, é porque nós mesmos contraímos muitas das nossas dificuldades de hoje e precisamos equacionar e resolvê-las. Na questão do livro dos Espíritos, a questão 133 diz: todos os espíritos são criados simples e ignorantes. Eu diria sem saber, no lugar de ignorância, sem saber, porque é um processo gradual que todos nós vamos percorrendo à medida que vamos transitando esses caminhos de erros, depois na sequência buscando acertar. Simples inicialmente, para permitir que nos desenvolvêssemos. Então esta é a lógica, é a coerência do Espiritismo, esta ideia progressista que nos faz entender que somos seres em processo de evolução. Só que constantemente, através de existências pelas quais nós estamos passando, pela existência atual, pelos problemas que estamos enfrentando, nós somos os consultores. Assim, os problemas que adquirimos e
a solução que temos que buscar, equacionar, resolver. Nós somos o arquiteto, os construtores do nosso destino, dos nossos destinos. Então, essa simplicidade nos diz que vamos gradualmente buscando acertar. É só que, primeiramente, nós vamos errar algo, vamos nos equivocar diante da vida. Mas o objetivo é este, é a nossa evolução, é o nosso aprimoramento espiritual. Em todas as dificuldades que estamos enfrentando, nada mais é do que um processo de aprendizagem, despertar para a realidade maior da vida. Os desesperados tornarão a harmonia. Os doentes voltarão à saúde. As infidelidades serão curadas. Os ingratos despertarão. Então, não há males que vão se perpetuar. Nas situações difíceis se permanecerão, mas sim a nossa trajetória é equacionar, é resolver cada uma delas à medida da nossa maturidade, à medida que vamos nos despertar para essas condições que nos afligem. Porque uma coisa é nós nos equilibrarmos diante dos erros, mas ao mesmo tempo temos a condição de despertar para buscar aceitar. Assim é também quando nós vamos fazer aquela prova, para aferir o nosso conhecimento. Assim também é a vida pela qual nós estamos transitando. Por isso que a unicidade da existência não nos permite entender de forma mais abrangente essas situações, essas nuances, essas dificuldades que enfrentamos. Quando o Espiritismo vem dar uma elasticidade maior, uma compreensão maior, nós vamos buscando nos entender, buscando resolver aquilo que está nos afligindo, nos perturbando. Então é isso que o Espiritismo vem nos falar aqui. Não há males que vão se perpetuar. Se nós nos desequilibramos, vamos então buscar o equilíbrio. Estando doentes, vamos buscar a saúde. Se estamos sentindo desconforto íntimo, o processo é buscar o equilíbrio e a paz interior. Então essa dicotomia, esses paralelos que vão nos preencher, porque entendemos o erro, mas temos a possibilidade de errar. Se temos o desequilíbrio, temos que entender que o processo é o equilíbrio, não é a doença, é a saúde. São caminhos que percorremos para entender que o ideal, a busca é a saúde, é o equilíbrio, é a base interior. Fora disso, são situações aflitivas, são situações que que estão nos ocasionando prejuízos que precisamos acertar conosco mesmo. Então, os desesperados tornarão a harmonia, os doentes voltarão à saúde, as insanidades serão curadas, os ingratos despertarão. Então, todo esse processo, erro, acerto, doença, saúde, pensamentos negativos para pensamentos positivos, é todo um caminhar. E assim é, quando se diz brilhe a vossa luz, está dizendo assim, todo o processo evolutivo implica gradação. Indica que precisa, é passo a passo, é step by step, é passo a passo para que possamos brilhar a nossa luz. Não é assim
do dia para a noite, de uma única existência, mas entendendo que somos os construtores dos nossos destinos, fica mais acessível para nós esse entendimento, facilita, porque nós vamos buscar nos modificar. Então, todo o processo evolutivo de gradação é lento. Então, brilhe a vossa luz, porque todos nós temos a semente divina em nós. Todos nós somos dotados de potencialidades que precisam vir à tona, mas através desta graduação, deste esforço nosso. E observando, não somente pela unicidade da existência, fica difícil, sim, compreender que a nossa existência não se limita tão somente às condições que estamos enfrentando hoje, mas que nós construímos ela através daquilo que nós já fomos em existências anteriores. Então, a unicidade da existência, ela fecha, ela delimita, mas quando ampliamos para a ideia da continuidade, então fica mais acessível para nós entendermos essas diferenças, essas dicotomias, estas situações afetivas que todos nós enfrentamos. Então, brilha a vossa luz, entendermos que somos dotados de potencialidades que precisam emergir, vir à tona. Todos nós temos uma maneira própria de ser, pensar e de sentir. Então, cada um evolui, adquire nível de entendimento conforme a sua caminhada, a sua evolução. Ninguém é igual a ninguém, assim como as nossas impressões digitais, cada um tem a sua. Então, cada um vai evoluindo conforme vai buscando entender as situações que está passando. Cada um vai evoluir conforme a sua maturidade, o seu nível de entendimento, a sua evolução. Ninguém desperta aquele insight assim repentinamente. Só com o tempo, cada ser, no ritmo próprio de aprendizagem, consegue extinguir os males que contraíram. Então somos os construtores de nós mesmos, através de milênios. Somos nós mesmos que contraímos muitas situações difíceis para nós. Compete na atual existência, como já disse, buscar a solução. Então o autor quis dar a ênfase, dar tempo ao tempo, nós trabalharmos no sentido de buscar as respostas, as soluções viáveis para nós mesmos. Dar tempo ao tempo é não nos apressarmos no sentido de queremos parar agora, mas entender que esse processo somos nós mesmos que construímos. O errar faz parte da nossa aprendizagem e buscar acertar através dessa transformação compete a nós mesmos. Então, só com o tempo, cada ser, no ritmo próprio de aprendizagem, consegue extinguir os males contraídos. Isso está bem claro no texto. Então, cada um de nós temos a nossa maneira de ser, de pensar e de agir. Nós mesmos vamos nos transformar numa hora que houver este insight, esse despertar. Em consequência, nós temos a seguinte afirmação: não existem situações definitivas de sofrimento. Tudo é aprendizagem. Vou
deixar bem claro isso. Tudo é aprendizagem. Então, os problemas afetivos não são motivos para que nos desesperemos. São situações que vão fazer com que aprendamos com essas situações. Então, como o Chico sempre já mencionava, tudo passa. As situações difíceis passam, as situações também boas, prazerosas também passam. Então, há sempre essa variante diante da nossa existência. Temos que entender isso. Os problemas são despertadores. Despertador, porque se não houvesse a dor, como que nós iríamos nos corrigir? Como que nós não iríamos buscar a solução? Se há algo errado, é que precisa ser solucionado. Por isso que não pode haver inércia, estagnação diante da vida, diante dos problemas. Dar tempo ao tempo é compreender que tudo aquilo que nos ocorre é fruto da nossa construção que requer o nosso entendimento para equacionar, resolver, entender, refletir sobre o que está nos ocorrendo. O que está ocorrendo conosco? É fruto daquilo que nós contraímos. Então não existem situações definitivas de sofrimento. Tudo é aprendizagem. Os problemas são despertadores. Despertam a dor, pois que tentam nos acordar para a vida. É uma alerta para o reajuste necessário. Claro que não é fácil, diante de situações as mais difíceis possíveis, temos o equilíbrio necessário. Claro que diante de uma perda de um ente querido, nosso convívio, não nos desequilibrarmos. Diante de uma doença, obviamente que não é isso que a gente quer dizer aqui, mas entender que faz parte da vida. Todos nós estamos suscetíveis a estas situações, de calamidades, de aflições, desesperos, que fazem parte da vida. O desequilíbrio também faz parte. Só que ao mesmo tempo, a lógica, a coerência é buscarmos resolver, entender, refletir, buscar o equilíbrio. Essa é a coerência da nossa existência. Essa é o motivo. É o despertar da nossa consciência para alçar voos mais altos diante da vida. Entendemos por quê e ao mesmo tempo avançarmos na nossa escola divina. Nossa escola que estamos estagiando hoje é uma escola. Então por isso que estamos suscetíveis a essas nuances, a essas situações difíceis. Entendamos que Deus não age por você. Deus não age por nós. Por quê? Porque Ele já habita, Ele já está dentro de nós, já faz parte de nós. Então não é Deus lá fora solucionando os nossos problemas. Não é Deus externo fazendo aquilo que nos compete. Mas se Deus habita em nós, então a ação, a caminhada, a solução é nossa. É nossa, é intransferível, é pessoal, é de cada um. Então entendamos que Deus não age por você. Ele se manifesta em nós, cada um de nós. Ele está em nós, habita em cada um de nós. E é conforme nós utilizamos os nossos pensamentos. É uma técnica de uso correto da mente. Estamos atraindo situações favoráveis, estamos buscando nos harmonizarmos, é porque os nossos
vibrando nesta faixa. Entendimento, lucidez, coerência, harmonia. Se estamos nos distanciando das leis divinas, porque estamos nos equivocando ainda, errando, pensando mal do outro, falando mal do outro, enfim, estamos agindo em desconformidade com as leis da vida, com as leis que estão na nossa consciência. Estamos distanciando. Qual é o objetivo? Qual é a coerência? É nos aproximarmos das leis divinas, já estão gravadas na nossa consciência. Então é uma técnica de atrairmos aquilo que queremos para nós. O que queremos para nós? Não é a paz, a saúde, até mesmo as coisas materiais pelas quais nós estamos, se hoje estamos encarnados, estamos habitando no corpo físico, também temos necessidade das coisas materiais, mas temos que utilizar a mente a nosso favor, pela forma de pensar, como estamos pensando. Então, conforme nós estamos pensando, é o que nós temos que atrair para nós. Pensando bem, traremos o bem. Se estamos nos equivocando, estamos distanciando daquilo que nos faz bem, pela qual vai nos fazer muito mal. É a forma como estamos buscando Deus, que já está em nós. Essas leis divinas, nós só somos infelizes quando nos afastamos das leis divinas. Então, qual é o verso? É buscar Deus, a harmonia, através dos bons pensamentos, dessa conexão com a lei maior da vida. Já está em nós. Então, entendamos que Deus não age de você. Ele se manifesta em você, se manifesta em cada um de nós. Então, é uma técnica como estamos utilizando a nossa mente. Como estamos utilizando a nossa mente? De forma positiva ou negativa? Qual que vai nos fazer feliz? Vai nos fazer bem? São os pensamentos positivos, obviamente. E aqui, para nós já caminhando para o desfecho, a fé que não se traduz em ação é mórbica. Trabalhe com Deus que está em você e se manifestará. É bem assim. Nós precisamos fazer a nossa parte. Não esperar para algo externo faça por nós. Porque se Deus está em nós, então a nossa ação vai fazer com que Deus ache, mas através de nós. Então nós temos essa possibilidade que é o brilho da vossa luz. Já está em nós. Então a fé que não se traduz em ação é morte. Trabalho de Deus que está em você se manifestará. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento. Do mesmo modo, toda perfeição adquirida é fonte de felicidade e atenuante de sofrimentos. Observe que a perfeição vai gerar felicidade, certo? A imperfeição vai gerar sofrimento. Só que, lá no início da nossa apresentação, o Espírito é criado simples, sem saber. Criado simples para que nós nos desenvolvêssemos. Então, esta é uma caminhada nossa, para que saiamos da imperfeição dos erros para a aquisição da perfeição. Porque a perfeição, ainda assim, segundo autores, que esta perfeição aqui, vou deixar bem claro, ela é relativa. Ela é relativa. Porque na medida que vamos evoluindo, ascendendo espiritualmente, como espiral evolutivo, nós vamos ser
cada vez mais perfeitos, mas de forma relativa. Então não existe perfeição absoluta. Então a imperfeição gera sofrimento e a perfeição felicidade. O Espírito foi criado simples, sem saber, para que, através dessa simplicidade, nós nos desenvolvêssemos. Então, observe aí que nesse lapso de tempo, nós vamos entendendo, evoluindo, errando, acertando, nós vamos refletindo mais sobre a vida, na medida em que vamos nos despertando para essas realidades que se fazem presentes em nós, através da elasticidade que é o Espiritismo nos proporciona, através dessas experiências que vamos fazendo, através dos erros, que faz parte da nossa aprendizagem, e que vamos buscar acertar ao longo da nossa jornada terrena. Então, esta é a nossa caminhada, este é o processo da nossa evolução, este é o tempo que temos que percorrer. Então, é tudo gradual, é tudo lento, para que nós possamos evoluir, para que possamos ter essa aquisição de felicidade, que é a perfeição relativa. Então, fica aqui essa reflexão, para que possamos entender que tempo somos nós que fazemos. Essa construção da felicidade também somos nós que vamos construir. Que Deus não está lá fora, mas está dentro de cada um de nós. Que a luz que brilha, que nos faz brilhar, somos nós mesmos que temos que desenvolvê-la para que possamos cada vez mais sentir a paz e o equilíbrio.